Senhoras e senhores, queridos espectadores desse maravilhoso evento, Dublacon, estamos aqui reunidos para o painel desse maravilhoso canal também, Fala Crítica, que é um canal voltado para RPG com dubladores. Eu sou Fabrício Vilaverde, sou ator, dublador, diretor de dublagem. Você provavelmente me conhece pelo Cat Noir, de Miraculous, As Aventuras de Ladybug, ou pelo Phineas, de Phineas e Ferb, ou pelo Fushiguro, de Jujutsu Kaisen, cujo diretor de dublagem também está aqui. Meliodas, de Nanatsu no Taizai e muitos outros personagens aí. Se eu ficar falando aqui, ferrou. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez. Temos aqui comigo, estou aqui apresentando, mas não estou sozinho aqui nesse painel. Temos o Fala Crítica. Hoje eu vou começar de trás para frente a apresentação, porque tem uma pessoa aqui que ela não gosta de começar, apesar do nome dela começar com A. Ela não gosta de ser a primeira a ser apresentada, mas está tudo bem, eu entendo. Vou começar hoje de trás para frente. Luísa Viotti. Yeah! Uhul, gata! Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês no Dublacon. Que iniciativa legal, cara. Que todo mundo se divirta, é isso. É nóis, tamo junto. Eu acho que é legal você se apresentar um pouquinho, Lu, sei lá, as coisas Ah, certas. é verdade. As coisas de dublagem, assim. Os negócios de dublagem. Uns tal de Quem é Luísa personagem aí Viotti? que você dubla. É. Acho que é interessante. Essa pergunta é muito falou. Quem é Luísa Viotti? O que ela faz? Não, mentira. Luísa Viotti por Luísa Viotti. Luísa Viotti. E é um prazer estar aqui com vocês. Que iniciativa legal essa do Dublacom. Espero que todo mundo se divirta muito. Eu sou a Luísa Viotti. Algumas coisas que eu dublo. A Yennefer, de Witcher, que está na Netflix. A Ecdna. A Zoe, do Ladybug. Isso. E eu sou Kirari! E a Kirari. Kirari, Kakegurui. Isso, Panando, sabe punk? Uhul, plateia, palmas. Muito bom, caraca, Nice. isso de memória assim, cara, ela é muito memorável. É isso que acontece quando a gente é o primeiro, a memória fica assim. Prosseguindo. Leonardo Santos. Uhul! Oi, pessoal. Corre! Oi, pessoal, eu sou dublador, tradutor, diretor de dublagem, fiz alguns jogos de videogame tipo League of Legends, Halo, Gears of War. Ultimamente tenho feito bastante anime, tem esse desenho aqui muito bacana. Desenho anime? É desenho anime? O que é? Anime. Léo. Vai ser rechaçado. Léo. Pra gerar engajamento. Entendi. Então, eu dublei personagens como Marito de Jujutsu Kaisen, Yuno de Black Clover, Goro de Darling in the Franxx. Não sei se alguém já ouviu falar. Acho que aquela menina de cabelo roxo já ouviu falar. E estamos aí, muito divertido estar aqui com vocês. E vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho e sobre essa coisa especial que é o Fala Crítica. Fala Crítica. Maravilha. E, fechando o elenco de dubladores, Aline Ghioli. Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Aline Ghioli, atriz, cantora, dubladora. E amante de animais, é bom ressaltar isso, né? É verdade. Daqui a pouco vai ter um gato Dançarina. passando ali Vamos na de um câmera gosto dela, um tá? pouquinho Só pessoal. pra queria avisar já. Para. São 4 gatos. Bom, entre os meus trabalhos, eu dublei a Zero Two, de Darling in the Franxx, a Tori, de Cobra Kai, a Judy, em Cyberpunk, e nessas horas a memória falha, mas a Doutora Morgan, em Good Doctor, entre Olha outros. só. Estou muito feliz de estar aqui com vocês na Dublacon, vamos fazer bagunça e falar sobre o que a gente gosta e o que a gente ama, que é trabalhar com arte. E, assim... Entrou o papo de artista já. Entrou no papo de artista, Aí entrou. Entendi. Vamos passar a bola. Artista você é artista. Entendi. Mas, amor, Bom, isso. Por último, mas não menos importante, temos o mestre da nossa mesa, que não é dublador, mas ele brinca aqui de vez em quando dentro do canal, faz umas brincadeirinhas com as vozes, umas onomatopeias, faz a sonoplastia, cria uma voz de um personagem ou outro. Não é dublador, mas Pedro É muito Fernandes. amante da dublagem aqui. Mas é amante da dublagem, é verdade. É amante da dublagem e amante de uma dubladora também, né? Então Calma, você é amante dela? Ela é Amante, casada com quem, então?
Caraca. Gente, é Você não tá vem de sabendo? amor. Polêmica. Ah, entendi. de amar, de Não, amar. gente, Pá. Não, tô brincando. Aquele gente. que pratica E o nome amor. do marido dela é. Só pra contextualizar, o Pedro é casado com a Luísa Viotti, tá, gente? Não, ainda Pra não, quem ele é tá noivo, assistindo. ele é noivo. É noivo, Noivo, casamento vem já ano que era. vem. Ih, É isso. gente. Gente, Não, quando mas for tudo bem. casado, a gente vai ter tanta foto desse casamento e tanta comida, entendeu? Tem que ter muita foto, muito ouro, inxalá. Inxalá. Pedro, se apresente, por favor. Muito prazer, eu sou o Pedro, eu sou um amante de dublagem e sou um nerd convicto desde que eu me entendo por gente. Então, assim, tá junto dessa mesa é um prazer inenarrável de eu que mestro desde os 8 anos de idade. Tá finalmente com uma mesa de atores brilhantes e de um pessoal que se dedica tanto a um hobby que eu amo de paixão. É algo. Eu não vou falar nem de crítica, porque vocês podem assistir todo mundo no nosso site, lá no YouTube do Fala Crítica, vocês podem ter esse mesmo prazer que eu tenho, ali de narrar, mas assistindo. Porque, cara, quando o Fabrício iniciou esse projeto do Fala Crítica, pra mim foi uma coisa, quase um sonho, de poder saber, pô, que momento legal de poder estar compartilhando com esse grupo de atores, que eu sei o talento de cada um deles, sei o comprometimento que cada um deles tem com os papéis que eles fazem, e poder ver isso sendo replicado com tanto amor e tanta perícia. Rola uma perícia, inclusive, né? Rola um dado aí. Rola um dado aí. É uma experiência maravilhosa. Eu sou muito grato de estar aqui com eles. Acho que é isso. Bem, eu sou nerd, mas eu trabalho em outras áreas de negócios e não tem nada a ver com área Dublagem. artística e dublagem. Maneiro, Exatamente. maneiro. Bom, para você que está aí se perguntando o que é RPG, calma, que a gente já vai falar sobre isso. Antes, óbvio, eu acho que a gente está no evento certo para estar com o Fala Crítica, porque o Dublacon e o Fala Crítica representam a união, na verdade, do que é internamente o Fala Crítica, que é o Dublacon representa a dublagem, o Fala Crítica está representando o RPG, no caso, e o Fala Crítica internamente é isso, é essa união de RPG com dublagem. Ano passado, a gente já estava em período pandêmico, só para contextualizar a criação do nosso grupo, o Pedro me mandou um livro dele, que ele tinha escrito, que é a história dele. O Pedro sempre foi aficionado por RPGs e assuntos parecidos com esse. Eu, particularmente, nunca adentrei nessa área tão profundamente, conhecia de maneira muito rasa, mas tinha um certo interesse, demonstrei um certo interesse, e aí o Pedro me mandou o livro dele, da história do jogo dele, e eu li, achei maneiraço. E aí, mas ficou por isso mesmo. E depois de um tempo, eu vi, e eu sempre tenho que mencionar, porque foi daí que veio a ideia, eu vi um grupo americano chamado Critical Role, que são voice actors americanos, e britânicos também, alguns, que se juntam para jogar RPG, e eles são atores, e jogam RPG, e é uma parada absurda, assim, é muito divertido. E quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, cara, a gente tem que fazer isso aqui no Brasil. E eu acredito, eu posso estar sendo soberbo, mesquinho, mas eu acho que nós fomos o primeiro grupo de RPG com dubladores aqui no Brasil. Eu, pelo menos, não conheço, tipo, majoritariamente de dubladores, né? Não que tenha dubladores jogando. Eu acho que, pelo menos na Twitch, eu nunca tinha visto isso, nem no YouTube, nem em nenhum outro local. Então, a gente meio que começou esse cenário aqui no Brasil e a gente está querendo cada vez mais expandir. E aí, dezembro do ano passado, eu tinha visto esse grupo, Critical Role, e eu falei, na hora, mandei mensagem pro Pedro, falei, bicho, eu quero fazer isso, vambora, vamos nessa, vamos juntar uma galera, e óbvio, a ideia já era trazer a Lu para perto, porque os dois moram juntos, convivem, e ela também joga com ele em outras mesas e tal. Eu falei, bicho, então já vem vocês dois, e a gente cata mais dois, e o grupo tá criado. E aí vieram a Aline e Léo, e a gente tá aí até hoje, nem um ano, né? Quer dizer, quase um ano, né, praticamente. A gente começou Quase um agora. ano. A gente começou em dezembro, mas a gente começou a jogar ao vivo mesmo em abril de 2021. Abril Então, de assim, 2021. de grupo a gente tem quase um ano, mas de história de canal e de começar a criar o conteúdo, nem tem um ano. E a gente já, a gente já ter sido convidado para estar aqui falando com vocês, aqui no Dublacon, e poder falar sobre essa mistura, que eu acho mais barato da ideia, é essa união, essa mistura do trabalho de dublagem, do trabalho de ator, com a jogatina, com o RPG, com essa brincadeira do RPG, que tem muita coisa envolvida.
E eu acho isso magnífico, cara. E, mais uma vez, Igor do Versão Dublada, que está organizando o Dublacom. Irmão, muito obrigado pelo Muito obrigado. convite. A gente está muito feliz aqui, sendo muito sincero. Sim. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre a história do canal? Acho que foi isso, né? Esqueci alguma coisa, não, né? Eu tenho um resumo para dizer o que é o RPG. Olha Olha só. o Léo já tem um Por resumo pra dizer favor. com RPG. Isso Acho que não isso estava que é uma coisa- combinado, hein? Indicação que ele Isso tava é uma coisa comigo. que- Não estava a gente combinado, ficou ok? 15 minutinhos RPG. aqui e aí a gente não explicou ainda que é RPG, né? Não explicou. Ó, É verdade. RPG. Não, eu explico o que é o canal. É RPG com vocês, pô. Eu nem me meto nisso. Ó, RPG é como se fosse teatro, tá? Só que não dá registro de ator. Então não Cara, seja já pertinho, tentou tirar achando- DRT. Você não sabe se eu joguei já Santos, em 18 Leonardo. meses esse ano. 18 meses esse ano, talvez eu consiga Não. tirar um DRT. Mas é importante dizer que eu jogo isso desde pequeno. E isso me ajudou muito no teatro. De Uhum. todas as formas possíveis, assim, desde criação de Maneiro. personagem, de me entrosar nos grupos de teatro, sabe? Isso, assim, o teatro, para mim, quando eu pisei no palco para fazer a primeira aula, foi muita coisa semelhante do RPG. Então, assim, eu fiz essa brincadeira, mas é tão próximo quanto o teatro, cara, porque você vai interpretar papéis. E no palco você faz isso. Uhum. Talvez Então- não seja tão corporal só, né? Quanto Não, o teatro. não, O teatro não mais, Mas mais é corpóreo, né? Falei por Ele vocês, eu várias vezes fico fazendo aqui um panelinho. Não, o Pedro é bem teatro físico, né, Pedro? Exatamente. Já Grotowskiano ali. Fazendo... Mas ele massageia seu cérebro para interpretar. E isso, de fato, é a coisa mais importante, seja para dublagem, para o teatro, para tudo. Então é uma brincadeira que é extremamente saudável e ajuda muito. Cara, eu acho que pegando até essa linha do que você comentou, uma coisa que é muito bacana disso é que a gente tá muito preocupado com uma das principais ideias do Fala Crítica era toda semana ter um convidado. Nem toda semana, né? Periodicamente ter um Mas sempre convidado a dublador. gente ter ocasionalmente. E, assim, teve alguns convidados que a gente chamou que nunca tinham jogado RPG antes, mas que a gente explicou pra eles exatamente isso que o Léo falou. Gente, é uma brincadeira e você tem um personagem, interprete. Existem algumas pequenas regras, não precisa se prender tanto a elas, concentre mais nisso. E que entraram com uma facilidade, com um domínio, assim... até no primeiro episódio, eu penso porque o primeiro episódio que a gente teve convidado, que tá todo mundo muito nervoso, que recebeu o Eric, né? E de caramba, primeira vez que a gente vai ter convidado, será que isso vai dar certo? Pode crer. E de repente Deu ele super vem, certo. faz um showzaço. Como uma fênix. Como uma fênix. E ali brilhando em chamas, soltando fogos de artifício, entrando. A gente pensou, tá. Isso vai ser mais tranquilo que a gente tava esperando. Ator. Atuação. É verdade, é verdade. Porque pro ator, a gente faz jogos de improviso o tempo inteiro. Então, Uhum. quem não jogou RPG entende que você tem que improvisar e entrar na história, é muito mais fácil quando você já é ator. Isso realmente facilita, porque a gente já tem todo um background. Mas é isso, é só pra mostrar como as duas coisas unidas, né? Você sendo um ator e jogando RPG, você vai muito mais além. Sim. Sim. E você também perde um pouco da timidez também de interpretar um personagem. Porque o RPG é isso, né? Sendo extremamente categórico aqui, o RPG é o role-playing game. Então, é um jogo de interpretação, é de role-playing, é de você viver uma outra vida, né? E aí, dentro desse role-playing, tem a parte do game. Que é a parte do game são as regras, são os dados que a gente joga. A gente joga de tudo de maneira virtual dentro do sistema que é o Roll20, que a gente utiliza para lançar os dados, para botar um mapa, para a gente saber onde se posicionar e tal, para também ter uma ambientação dessa sistemática que é numérica, né? Ela é burocrática, é o sentido de se eu tiro um dado menor do que eu deveria para poder acertar um ataque, eu sei que eu não posso atacar. Então, o que eu vou fazer a partir daí, né? E aí entra o roleplay. Uhum. Então, tem regras, é uma interpretação com algumas regrinhas de jogo. E a história é toda criada por nós. Então, isso é importante ressaltar também. A gente já tem, para você que está assistindo não conhece a gente já tem uma primeira temporada de episódios já no nosso canal do YouTube, youtube.com/falacrítica. Tá tudo lá, todos os episódios separadinhos, uma playlist prontinha para você assistir, maratonar do começo ao fim. Uhum. Temos nós 5 aqui em todos os episódios e em alguns episódios tivemos alguns convidados, como Eric Bugler, tivemos Nathalie Pazetti, Sérgio Cantu, Laís Macedo e tivemos Jéssica Vieira também. Vieira. Acho que foram esses 5, né? Teve Foram mais esses alguém? 5. Não, Foram não. esses 5. Tivemos... Teve
a voz do Briggs. Teve a voz do Briggs, verdade. A voz E da a Percy. voz E a do voz do Percy. Percy. Arrasou. A voz do Sim. Percy. Porque isso é maneiro também. Isso é uma parada Aham. assim que eu vejo e a gente sempre conversa. A gente hoje está muito focado no RPG. Ainda mais agora. A gente recentemente fechou uma parceria com a Jambô, a editora Jambô, que é a maior editora de RPG do Brasil. E a gente vai jogar no universo dos caras, numa campanha canônica da história do universo de Arton. No sistema de Tormenta 20, está todo mundo tipo, muito animado com isso. Para a gente é um marco, né? A gente fechar uma parceria com a maior editora de RPG do Brasil, isso é maravilhoso. Mas a gente está muito focado. Que gastávamos metade da nossa mesada comprando revistinha da Dragão Brasil na Pode banca, crer. né? Holy Avenger, tudo. Holy Avenger, aqueles Tudo. fissurados ali por cima. Mas a gente está muito focado nisso agora, nessa mesa da Jambô que a gente vai jogar ano que vem, em 2022. Mas a gente também, eu particularmente, vejo muito essa ideia de RPG, dublagem, muito envolvida com animação, muito envolvida com audiodrama, muito envolvida com várias outras coisas que a gente pode ir atrelando, e a gente já acaba que faz isso, né? Porque a gente conta com a ajuda dos nossos amigos, tudo que a gente faz é na camaradagem, a gente chama a galera, não tem, enfim, por enquanto a gente não tem cachê nem nada, a gente chama e a galera aceita pela diversão, sacou? Porque é isso, a gente está no começo de tudo, e o Eric veio pela diversão, o Eric participou de uma penca de episódio, ele mandou uma penca de áudio pra gente, e aí vira e mexe tem uma inserçãozinha de um áudio do Briggs, do Percy, no final. Nossa, e um detalhe, ainda tem um episódio extra para sair, né, envolvendo uma aventura de um tal Berserk, verdade, né, de um tal lobinho, extra, tem e o Eric e o Ícaros, né, que é o personagem do Eric, gente, uma saga no inferno. O spin-off. O inferno é tipo um grande parque de diversões no universo de Elohim. Então, assim... Eu acho muito maneiro. Tem muita coisa, a gente ainda vai fazer muita coisa, cara. A gente tá só no comecinho. E o que eu acho mais maneiro, para vocês que estão aí assistindo, acho que o Fala Crítico ele traz uma coisa que eu particularmente acho muito legal, que é de você ver os atores na sua essência. Os atores em dublagem, né? A gente trabalha com os dubladores, né? Óbvio que somos todos atores, mas a gente trabalha especificamente com a galera da dublagem, então são todos dubladores. Então você vê os dubladores na sua essência ali, do que eles pensam como interpretação, de como eles atuam originalmente, não através de algum personagem que já foi criado. Então, por exemplo, quando a gente vê o Eric, o personagem que o Eric criou veio da cabeça dele, cara. Óbvio, o Pedro, ele é o criador do universo e ele cria as histórias. Então, meio que tem um direcionamento para a temporada. Ele tem os seus direcionamentos e, em certos momentos, tem personagens-chave que precisam entrar e talvez ele pense numa pessoa X para fazer um personagem X porque combina e tal. Mas a criação da personalidade, das características do personagem, de como ele vai ser, de como ele vai agir, de como ele vai pensar, é tudo da pessoa. Então, eu acho isso muito maneiro para você que curte aí, sei lá, que você é muito fã do Eric. E você, ou da gente mesmo, estou citando o Eric porque o Eric é tipo o sexto player aqui, né, cara? Ele é o sexto integrante total, assim. E como a gente está sempre muito inserido, a gente acaba meio que já sendo a cara do Fala Crítica. Mas tem outras pessoas que você pode ver que você não vê muito, tipo o Serginho Cantu, que não está muito ativo nas redes sociais. E aí tu vai, não, calma aí, cara, o Sérgio, eu vou ver o Serginho jogando, tipo, eu vou ver o Serginho atuando como ele pensa em atuar, criando um personagem como ele pensa em criar, não através de um personagem já criado. Você vê a mente do dublador ali funcionando. Isso que eu acho mais maneiro, assim, se eu tivesse somente na posição de fã, né? Óbvio que eu também sou fã de todo mundo que tá aqui. Isso, mas se eu tivesse só na posição de fã, eu olharia para isso de uma maneira, cara, muito, muito maneira. Assim. Cara, isso é muito bacana, realmente, até pegando o personagem do Serginho, o quanto de verdade tem ali do Serginho nesse personagem, né? O Pietro, que ele criou. E eu me lembro de muito bater papo com ele falando, cara, eu quero que o meu personagem, ele tenha ali a escola dele, e que seja na Floresta da Tijuca, porque eu quero ter essa relação com a natureza, queria ser um druida. E conversar com ele e descobrir o personagem, descobrir mais do Serginho, assim, foi muito legal nesse processo. Eles também escolhem os poderes, né? E é legal como o Fala Crítica, ele acaba alimentando toda a vontade que a gente tem de criar coisas. Sim. Seja de criar um personagem, sabe? Aí o Pedro tá sempre criando uma aventura nova ainda naquele universo, mas, sabe? Tudo vai se intercalando.
Aí tem também, a gente tá falando do Serginho, tem o podcast também, o Pode Gravar, que já é outra coisa Verdade. que tá atrelada O Serginho ao Fala seria o Crítica. 7º integrante, né? Também tem o Nando, Com o né? Nando Mendonça, Nando verdade. Mendonça. Nossa. Então, assim, já é uma outra coisa dentro do Fala Um Crítica. outro braço. E já tem, inclusive, um outro podcast para entrar no Fala Crítica. É, Então, assim, Spoiler! Sobre spoiler. Anúncios Ó, aqui no eu- Dublacom, calma lá. corta! Leonardo, Desculpa, a gente não programou nada disso, Léo. Ah, não, eu revelei sem querer, quase que eu falo. Ó, Viu como eu sou ator? que baita surpresa, Leonardo Santos. Mas é muito interessante ver como a gente está expandindo isso de uma forma muito bacana e natural. Assim, a gente faz tanta coisa, mas a gente acorda, vai pro estúdio, ou acorda, lê o computador, remoto, né, por causa da pandemia. vai pra cabine de casa. Então a gente acaba só dublando, enquanto a gente pode fazer muita coisa. Afinal, a gente é ator, ou escritor, né? A gente cria coisas. Então é bom continuar criando essas coisas e jogar para vocês verem. Sim. E porque todo acaba artista- virando um show mesmo. É porque a gente tem essa necessidade, não é aparecer, não, é de criar. E se isso pode ser mostrado e virar um conteúdo bacana, por que não? Né? Porque o ator é naturalmente um criador. E ele sente, você se alimenta. É tipo, você precisa criar e aquilo te alimenta. Então, vira um processo sem fim. Sim. Totalmente, cara, totalmente. E então, já que o Léo aproveitou, esperem que futuramente já vai ter anúncio de outro podcast. Você sabe que eu tô aqui pra... Que isso? Que isso? Foi áudio meu. Gente, que tipo, bom. Eu percebi, eu tava vendo o que Eu sei que você sabe que a gente... Fala não, eu nunca vou esquecer naquela lá, a gente tava fazendo não estava sendo transmitido, mas a Lu abriu 2 câmeras e de repente as 2 câmeras estavam em movimentos diferentes. Eu tenho um isso é print muito aterrorizante doido, desse mano. até hoje. Verdade, E é verdade. sério, quando eu olho, eu não consigo entender como aquilo aconteceu. Nossa. Foi essa. Uma Lu assim e outra. Gente, falamos. Voltando. Vamos lembrar coisas do nosso RPG, do Fala Crítica, momentos legais, coisas divertidas que a gente curtiu de fazer. Vamos, no Fala lógico. Crítica. Lógico, A gente pode apresentar os nossos personagens, inclusive. É verdade. É verdade. Primeiro vamos nos apresentar como personagens, né? Eu acho que isso que é primordial, até porque a gente vai deixar uns recortes aí para vocês que nunca viram uma mesa de RPG em ação. A gente vai relembrar alguns momentos aqui de tudo que a gente já jogou. Como eu disse, essa primeira temporada que já está toda no YouTube, já está finalizada. São a ao gente total vai- 20 episódios. Na 20 verdade, são episódios. 12, mas como alguns tiveram parte 1, parte 2, É. até parte 3, são 20 episódios ao total. Foram 20 sessões, na verdade, né? Foram 20 sessões. 20 sessões e 12 episódios de história mesmo, foram 12 episódios. Uhum. Já tá tudo lá, youtube.com/Fala Crítica, você pode assistir tudo na íntegra. E a gente vai relembrar alguns pontinhos, mas eu acho que é importante, sim, a gente apresentar nossos personagens, porque Boa. imagino que muita gente não nos conheça como personagens, né? E aí agora eu vou começar por ela. Aline Ghioli! Aline Presente Morgana! Com A, não acredito. Eu tô É porque, emocionada. Aline, você viu que ele tentou começar por mim e deu ruim. Deu Tá ruim. entendendo? Aline, é você, vambora. Você tem talento pra isso. Perde esse medo. Eu tenho Apresente. sofrimento. Não é medo, gente, é ranço. Você Tá começa bom, a ter um tá nome com A, você sempre é o primeiro em tudo. E acontece isso de você bugar, porque às vezes você tá ainda entrando no clima. Enfim, bom, já estamos Sim. no clima, já estamos aqui. Muito bom. Então, vamos falar dos personagens. Personagens. Aí vinha letrinhas, né? É assim, agora que entra aquela... Não sei se Não a vai gente entrar tem, nada, a não, gente tá? tem Só budget pra isso. Não? Não, Vamos não colocar tem, um tá word cortado. art, então. O Olha budget aqui. para a letrinha entrando não tá. Quando me chamaram, falaram que tinha, entendeu? Enfim, Era uma vamos das fazer do exigências jeito que dela, dá então mesmo, né? É que você cobrou um Então- cachê muito alto, né, Aline? Fica era difícil isso as pra letrinhas. pagar a edição depois. Fabrício, depois a gente vai ter que ter uma conversa séria sobre isso, entendeu? Ficar explanando as coisas é complicado. Gente, eu faço a Morgana Brownwood, que é uma feiticeira rockstar, metal, e... Desculpa, eu acho que eu tenho um pouco de mania de fazer isso. Com coisas que eu acho É você e iradas. Luísa, vocês sempre estão assim na câmera. Era tipo, legal, sabe? Rock and Você roll. Luísa faz bastante. Luísa faz Eu bastante. parei. Enfim. Olha o Fabrício criticando alguém por repetir pose na câmera. Eu não tô criticando ninguém, cara. Eu só tô comentando. Ele só Eu tá tô sempre comentando que o assim. Fabrício, Eu tô sempre assim.
Paz e em amor, todas galera. as fotos. Mas voltando, a Morgana Brownwood, ela é uma feiticeira que teve uma história de vida muito complexa, cujo É a emoção do artista, cara. Isso que é comprometimento. Isso, olha, isso é arte. cujo todos os traumas que ela viveu na infância, o nosso mestre soube aproveitar muito bem. Vamos lá. Foco, isso é uma coisa difícil. Enfim, resumindo a história da Morgana, ela perdeu o pai muito cedo. Com 6 anos, foram na casa dela e queriam levar ela, e ele falou: não, você não vai levar minha filha. Só que aí, o que eles fizeram? Eles enfim, tinham uns poderes especiais, acabaram matando ele, e aí ela teve um leve surto, explodiu todo mundo. E foi aí que os poderes dela se despertaram, uma palavra mais bonita. Apertaram, boa. E aí ela foi achada por uma druida, que é paz e amor, que, né, fez ela ser um ser humano mais evoluído, mais tranquilo, canalizar os poderes. E isso tudo lá na Inglaterra, né? Porque cada uma aqui é de um ponto. E então ela resolveu estudar música, porque para os feiticeiros no universo do Pedro, me corrija se eu estiver errada, hein? Não, Eles enxergam tudo. Quê? Tá por enquanto tá certa. Tá Certo. Também tô falando da minha história, né? Tipo assim, imagina se eu tivesse errado a minha própria história, Pedro. Então, não foi isso que você tinha falado comigo lá no Na início. verdade, você cresceu ali em Minas Gerais, foi? Eu não sei onde você tá tirando isso. Sua família vendia trator, mas tudo bem. Você Não, pode peraí, eu vou confundir, ninguém vai entender a história da Morgana. Peraí. Aí ela tava lá na Inglaterra, estudou, virou musicista, cantora, famosa. E, vamos lá, voltando, no universo do Pedro, os feiticeiros eles enxergam a vida como se fosse uma partitura musical. Então, tudo foi feito nesse esquema, tudo muito fluido e mágico, e sempre que ela pode, ela tenta dar algum brilho, alguma coisa mais diferente na vida, tirar um pouco da normalidade. E ela, enfim, passou por muita coisa, que eu acho que, não sei se eu comento agora, comento depois, para jogar na cara do Pedro, mas tiveram muitos traumas decorridos ao longo do RPG, mas foi muito legal estar com eles, teve romance, gente, teve romance, Teve gente. romance. Teve romance. Ai, gente, teve romance, muito legal, foi muito legal. Muito legal. Uhum. E agora eu passo para quem? Alfabético? Passa. Léo? É o Fabrício. Léo, já chamou. Fabrício. Mas chamou o Não. Léo, agora é o Léo. Vai o Léo, eu fico por Sou último. eu? Deixa eu ver a iniciativa aqui, galera. Vamos rolar. Boa. Olhem os dados, olhem os dados. Olha os dados aí. Gente, pensar em frente de uma câmera com coisas lógicas é complicado. Quando vocês estiverem na situação, vocês vão saber. Parece que a Não tem lógica fica script. meio... Não tem script, não tem confuso. pausa. Fica Exato. confuso. Não então Não tem ali os duplos marcados, é difícil, né? O meu personagem, ele é um exorcista que, na verdade, ele é um sancto, né? Os sanctos, eles são humanos que recebem poderes dos céus, e esses poderes têm uma infinidade de ferramentas mágicas que eles podem fazer. E eles combatem esses seres, como vampiros, lobisomens, berserkers, tudo mais, todos esses seres do universo do Pedro. E ele é um sancto chamado Léo, ou seja, ele é o Léo Sancto. Palmas para a criatividade, nota 10. Não é incrível? Muito. O Léo revelou pra gente que todos os personagens de RPG dele se chamam Léo. Vão se chamar Léo. É uma coisa minha desde É uma marca 6 anos dele. de idade, sei lá. É uma marca. É. Uma marca. E ele foi criado numa cidade do interior do Rio de Janeiro, uma família imensa, cheia de primos, uma mansão gigante, uma mansão não nobre, assim, mas uma casona, cheia de gente, cheia de primo, um monte de criança, ninguém sabe de quem é filho de quem. E até que mas ele era muito colado com um tio dele, que era um trambiqueiro, fazia uma série de jogos ilegais. Envolvendo E ele- animais. Mas era aquele cara boa praça, que todo mundo gosta, mas não confia muito bem. E o meu personagem era muito colado com ele. Então era com quem ele mais se identificava. Então ele ia nos bares com ele, aprendia sobre jogos de azar, sobre toda coisa mais underground, assim, ele ia conhecendo. Ilícita. Uhum, isso. Até que a mansão pega fogo de uma forma muito curiosa. E o meu personagem é criado num monasteiro, né? Num orfanato, junto com muito livro, muita coisa, muita religião em cima. E é lá que ele recebe os poderes dos santos, né?
E nisso ele segue a vida como um caçador desses seres, só que ele não caça porque ele ficou amigo desses seres. E é uma história muito linda. É uma história muito bonita mesmo. Muito linda. Hã? Luísa, apresente Joana. Ah, Joana. Joana é uma anja caída. Joana, enfim, era de uma comunidade religiosa muito maluca, foi criada meio aquém do resto da sociedade, e aí, eventualmente, é ofertada a deusa lá deles, e, na verdade, fazem essa oferenda à deusa com a irmã dela, e aí ela fica muito, enfim, indignada e vai salvar a irmã. Tira a irmã da fogueira, queima no lugar de irmã, vira anja. Sai da comunidade muito brava, mata uma galera, cai, vira demona, coitada. No meio do caminho encontra um outro demono tocador de violino que fala, isso na comunidade dela, ela era das artes, ela foi treinada no violino desde muito criança. E aí ele fala, vou aqui fazer uma aposta com você, que se a gente toca violino, se eu ganhar uma disputa de violino, eu ganho uma parte da tua alma, e se você ganhar, você leva meu violino, que é de ouro. Ela falou, beleza, vamos embora. E aí ela já é. E aí ela ganha essa disputa. Qualquer semelhança com a música The Devil Went Down to Georgia é real. Que música é essa? Desde aí a inspiração. Esse, na verdade, é um conto muito, muito, muito antigo desses que passa de boca a boca, civilização em civilização. Então essa é uma história que já é domínio público. Diabo na encruzilhada. Não, a gente já pegou essa história, não é mais domínio público. Exatamente, a gente registrou. Que bem Se claro. você jogar RPG com isso, espere o processo pela crítica. Direitos autorais. Streaming. Tá, gente? Joana ganha a disputa, ganha o violino, mas aí o demônio fala, gata, mesmo assim eu vou levar uma parte da tua alma. E aí ela vai descendo, vem pedindo carona, isso era lá na Geórgia. E aí ela vai descendo, vai pedindo carona até chegar na Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, que é um lugar no Brasil que é místico, mágico, poderoso, etc, etc. E lá ela faz morada, até o momento que Philip chama ela para uma missão, e ela conhece esse grupo de, enfim, desencaixados da sociedade, digamos assim, ou encaixados de forma muito peculiar na sociedade. Peraí, você falando dos dubladores ou dos personagens do jogo? Sim. Porque tá certo pros dois, né? Exato. E aí ali ela vai se encontrando, vai vendo, vai finalmente sentindo que tem uma família, que é aquilo que no início ela percebeu que aquela família era abusiva emocionalmente e não era legal. E aí com esses novos amigos, cada um com seus traumas, eles vão se conhecendo e se encaixando. E eu, por último, interpreto Miguel dentro do universo de Elohim, que é o universo do Pedro. Miguel é um berserker, que significa que ele é um nefilim, que é meio humano, meio besta, meio animal. Ele se transforma, é quase como um licantropo, um lobisomem, né? Mas dentro desse universo, o berserker ele pode se transformar nos seus animais totêmicos como lobo, urso e qual é o terceiro? Javali, não é? Depois que você decidiu... Não, tudo bem, a regra inicial. Porque assim, era exatamente isso. Para eu explicar o Miguel, eu tenho que explicar que eu mudei a regra do jogo do Pedro, para começar. Do universo todo. Do universo todo, porque inicialmente o Berserker era isso. É um meio homem, meio besta que podia se transformar em um lobo, um urso ou um javali, não é? Era o javali mesmo? Era um javali. E aí eu falei, cara, mas eu quero ser um meio humano, meio gato. Aí ele, mas não pode. Tá, mas é o que eu quero ser. Eu quero que o Miguel, né, que é o meu personagem, eu quero que ele seja meio humano, meio lince do deserto, que é o Caracal. Aí ele, mas é que não tem brecha para isso na história. Tipo, não vai ser. Não, mas vamos abrir uma brecha para isso aí. Aí ele, tá bom, cara, então deixa eu ver um negócio aqui. Aí ele deu um jeito e nasceu Miguel, o único berserker que não é um lobisomem, não é um meio urso, não é um meio javali. Ele é meio humano, meio caracal. Ele nasceu numa
num clã de lobisomens, um clã extremamente conservador, que rejeita qualquer outro tipo de berserker. Eles são todos lobisomens e a linhagem toda de lobisomens. Então, uma família extremamente padronizada e tradicional. E aí nasce o Miguel, que na época não se chamava Miguel, se chamava Ethelwulf, que o clã é um clã alemão. Ele nasce dentro desse clã e, obviamente, quando ele desperta o seu animal totêmico ali aos 10 anos de idade, o clã se volta contra ele, se volta contra a família dele, contra os pais e os irmãos, e ele é obrigado a desertar, a fugir dali, né? Porque senão os pais dele iam sofrer e todos iam acabar morrendo. Então o Miguel decide, com 10 anos de idade, fugir do seu clã, fugir da sua terra natal e viver pelas ruas sozinho, um renegado totalmente. E ele se criou sozinho dentro das ruas e renegando a sua transformação. Miguel não se transformava, ele renegou seu nome, mudou de nome, escolheu Miguel para ser o seu nome de segundo batismo, e decidiu que não ia se transformar jamais. Até que ele encontra Morgana, Léo Sancto e Joana. E tem uma coisa muito peculiar dentro da história dos Berserkers, é que eles precisam de um elo com outros dois Berserkers para que ele possa se transformar. E o Miguel tinha rompido esse elo com todos os seus familiares. Então ele realmente não poderia se transformar, ele não poderia evoluir a sua transformação, até que ele faz um elo e cria um novo elo com seus novos familiares, que não são Berserkers, mas ele consegue, mais uma vez, quebrar essa barreira da regra aí. Não, mas deles tem motivo para conseguir tem um fazer. Motivo, tem um motivo. Mas tem que assistir falar crítica para entender. Exatamente. E isso, e já puxando o gancho aqui, para a gente poder relembrar um pouco das cenas, eu acho que esse foi um dos meus episódios favoritos. O episódio em que nós 4 selamos esse elo de novo para que o Miguel pudesse, mais uma vez, se transformar e evoluir sua transformação. Para mim foi o episódio mais emocionante, assim. Foi o episódio que eu tive que escrever, né, o juramento Berserk. Que porque foi o Berserk, teu juramento, hein? eu tive que escrever o nosso juramento, porque é necessário, dentro da regra dos Berserkers, ter um juramento, tem que ter escrito um juramento. E para mim aquele foi o melhor episódio, cara. Eu não sei para vocês, assim, o que vocês curtiram mais. Cara, eu diria, os 2 últimos episódios foram maravilhosos, foi sem falhas, sem dúvida, mas foram os últimos, né? 2 últimos foram muito incríveis. Pra você que não teve que ir pro psicólogo depois de 2 episódios traumatizantes. Foi muito tenso. Foi Torturando Morgana 1, Torturando Morgana 2, o retorno, né? Eu não me recuperei até hoje. Nada, cara, realmente é muito. Mas eu diria que pra mim um dos episódios que eu mais gosto é aquele episódio de mistério, em que vocês estão descobrindo sobre o passado do Philip. Ah, sim, pode crer. Aquele foi muito legal. Pode crer. Até a jogabilidade mudou. Sim, foi bem maneiro. Foi Deu essa sensação de um jogo meio point and click, né? Que você ia desvendando as coisas, não tinha tanta luta. É verdade. Foi bem maneiro. Que aquele dali foi só montando vários mistérios, vendo, pô, será que isso é muito bacana? Porque eu tava muito preocupado, porque é ao vivo. E eu fiz um negócio de mistério, uma história de mistério, e fui dando pistas pelo jogo. Eu fiquei muito preocupado. Eu falei, e se eles não descobrem? E se não chegam às conclusões? E se não rola? Acho que foi o... Quem foi que adivinhou no final a última coisa? E falou, e eu tive tanto alívio. Acho que foi o Fabrício, não foi? Foi a Lu da coisa da Lu, cara, provavelmente foi a Lu. Foi a Lu? Não, na biblioteca. A Lu tem excelentes sacadas. A Lu é da biblioteca. Mas quem viu o nome do demônio que tava ligando? Que foi? Não, acho que tava na coleira do... Acho que foi o Léo na coleira. Que vocês adivinharam o nome, vocês souberam o nome, mas depois descobriram o sobrenome dele que tava na coleira. Esse fui eu. Aí eu falei, ufa, conseguiram. Inclusive, esse foi um dos episódios que tivemos a participação de Guilherme Briggs em áudio. Exatamente. Sim. Acho que vale relembrar um trechinho desse episódio aí, que foi muito bom. Muito bom. Foi muito bom. A gente pediu pra ele, Briggs, vão ter momentos. Acho que beleza. Vão ter 5 momentos que vai ter uma ligação de um demônio pra eles, pra ajudar eles com outras dicas. Pode fazer isso? Cara, ele fez amarradão e ficou divertido demais. Nossa, ficou muito engraçado, cara. Ficou muito bom. Quando ele mandou pra mim, eu fiquei rindo muito, assim, eles vão se divertir muito, cara.
Agora, Léo, o seu telefone toca. Vem cá, posso contar um segredinho? Philip não foi completamente honesto sobre o dia que eu morri. Se vocês querem descobrir o meu nome, vocês primeiro têm que descobrir sobre o nome dele de verdade. Fica a dica, fica a dica, fica a dica! Sensacional. Babado! Aliás, é legal falar de como o seu universo ele é meio mundo aberto, assim, É. dá pra abraçar tudo. Um dos meus episódios favoritos teve na festa junina, que falando assim parece até bobeira, mas foi muito maneiro. E foi uns episódios que aconteceu mais coisa pesada, assim, de ferrar a história. Nossos primeiros traumas foram nesse episódio, assim, traumas guiados pelo Pedro, né? Porque tem os deuses do Olimpo, né? Nessa roupagem nova do teu universo. E a gente estava numa festa junina para os deuses do Olimpo. E tinha gincana. E tinha, né, as gincanas com explodir coisas, caçar monstros, essas coisas, pescaria, né? Tudo complicando o que era, né? E teve um determinado momento que aconteceu tal coisa com os deuses, que foi ruim, mas a gente Tal conseguiu coisa contornar. A gente conseguiu contornar e foi Spoiler! Tchan, tchan, se vocês que estão aí assistindo não quiserem spoiler, youtube.com/falacrítica. Exatamente, assiste, faz uma maratona, aí depois não você vai ter assiste spoiler. isso daqui. E a gente tenta sempre ficar caracterizado de acordo com o clima da aventura. Tentamos entrar. Sempre que possível a gente... Inclusive, tivemos algumas sessões no ar, né? Sim, verdade. Que era de investigação também, em que todos nós ficamos preto e branco e tal, Foi legal. grayscale. Com roupinha. Na Páscoa a gente tava de coelhinho. É verdade. Quando todo mundo se veste, o Fabrício não se veste, a gente coloca uma cena dele sem camisa. Então, se você quiser assistir, só... Eu acho que essa parte eu não gostaria de lembrar, não. Acho que essa aí... acho que essa eu não vou botar no cortes aqui, não. Acho que também. Tem aquela aventura Terry, durante... Terry. Passando a ponte Rio-Niterói, que eu consegui botar, né, a GoPro na minha testa, enquanto eu tava na moto, e foi muito maneiro. Ele queria que a gente embarcasse com ele. Alguém pode, por favor, embarcar com ele? Justo. Caraca, verdade, Léo. Foi muito bom aquela cena. Nossa, foi incrível. Léo Motoca foi maneiríssimo. Léo Motoca. Léo Motoca. Não, mas o melhor momento assim, do Léo, de forma geral, foi quando ele teve a brilhante ideia de se livrar. Foi do vampiro, certo? Foi um vampiro. Pra se livrar de um vampiro, ele. Bom, já que eu não tô aqui fazendo nada, por que eu não vou explodir meu braço? Eu vou explodir meu próprio braço. Por que não? Tem motivo até. O Léo Santos, tá, gente? Os braços do Léo estão intactos. Levanta os braços. Levanta aí, Léo. Falando assim, parece idiota. Mas nós, como jogadores, a gente ficou um tempão falando... Não, Léo, calma, vamos conversar. Mas calma aí, tem contexto, calma, tem contexto, assim. O vampirão tava ali, eu queria ter uma cena de luta contra vocês. Pra você, olha, vamos deixar passar a cena de luta? Vamos passar a briga aqui? Se eu puder transformar um de vocês em vampiro. Eu imaginei que nenhum de vocês iria querer se transformar em vampiro, mas o Léo decidiu se transformar em vampiro. Eu falei, beleza, vamos lá transformar o Léo em vampiro. O Léo ofereceu o braço. Só que ele não tinha contado que ele explodia esse braço quando o vampiro estivesse chupando sangue. Tá, então eu viro pro Léo e falo, Léo, qual vai ser, meu irmão? Tu vai entrar nessa ou não vai? Eu faço assim pra ele. Puta que o pariu. Olha pra todos eles e faz assim. Nessa hora eu já largo de mão e falo, cara, quer saber? Tô ali no canto, se rolar porrada, tô esperando. E já puxo a espada e já fico em posição de batalha, já esperando pra dar merda. Você causa imediatamente 12 de dano no vampiro. Bem na cabeça dele, eu vou colocar até o dobro de dano, que foi bem na área da cabeça, parece que queima todo o segmento dele aqui. É o Deidara. Metade da vida do vampiro. Quando vocês olham aquela explosão, vocês veem o Léo sem braço esquerdo. Eu aproveito, eu dou uma risadinha assim. Eu não achei que você fosse fazer isso. O meu personagem tem poder de escrever runas e as runas explodem.
alguns Isso. dos poderes. Então, eu dei que meu não braço pro próprio vampiro morder e depois botei a runinha pra... Estourar. O que ele não contava, só que Por o que braço não cabe ia. o braço? Deixa Outra eu parte ver. que eu gostei muito foi o episódio de Mei e Iá, que foi o episódio, acho que foi o primeiro que Sim, Eric com o participou. Eric. O primeiro convidado, né? Foi o Foi o primeiro primeiro convidado do Primeiro episódio. convidado. Episódio E aí, 3. Joana tem um poder que é o da super velocidade, ela é muito mais rápida que todo mundo. Então, quando tem que fazer uma coisa muito rápida, normalmente ela que faz. Só que ela é muito mais rápida que o muito rápido. Então, eu tinha que alcançar o Eric por algum motivo e convencer Não, ele a... as crianças lá da. Eu tinha que alcançar... Não, eu As crianças que tava correndo trabalhavam pro atrás do Eric. Eric. Não, eram as crianças que trabalhavam pro Atrás das Eric. crianças. Bom, É, tava eles correndo têm que atrás alcançar as crianças, é isso. É. Tava correndo atrás dos meninos que trabalhavam pro Eric, e aí eu tinha Pro que Ícaros, né? entreter Não pro eles. Eric. Coitado do Pro Eric. O Eric Ícaros. já, Gente, o já Eric não entra como emprega nenhuma trabalho criança. infantil. Não, pro Ícaros, que é o personagem do Eric, tá, gente? Eu tinha que entreter as crianças para que elas prestassem atenção, e aí eu fui correndo. Aí eu falei, tô aqui numa vila, tô de bobeira, passei por um varal de roupa, puxei uma meia. Aí eu falei, meias, fantoches de meias. Aí eu entrei numa casa, peguei 2 botões de uma mulher, entrei em outra casa, peguei a agulha ali e fiz uma boquinha, e depois peguei outra meia. E aí quando eu cheguei até as crianças, e eles ainda lá atrás correndo, tipo... Aí eu cheguei nas crianças e falei, oi, amiguinhos, querem brincar e não sei o quê? E eu sei que foi o que conquistou o coração de Ícaros. Ícaros se afeiçoou loucamente a Me Pelas e a Iá, meias. tanto que ele nomeou, hoje em dia elas têm nome, elas são Me, Vida Iá. própria. É. e elas têm personalidades, e elas têm função dentro da história, e eu gosto desse início, desse nascimento de Me e Iá. Sim, sim. Cara, Que é muito você bom. falando em... Desculpa. Pode falar ali. Não, que você falando em cenas marcantes, tem uma cena que marcou, eu não vou falar nem porque foi uma coisa boa, assim, mas por ter sido um impasse. Não foi ruim nem foi bom, foi um impasse. Vamos lá. Tivemos algum ao longo das temporadas, né? Eu não me Normal. lembro de nenhum. Nenhum? Nenhum. Tá. Mas Absolutamente tem um nenhum. que eu lembro que foi meio que assim, 4 contra 1. Tipo, todo mundo contra o Pedro, porque não fazia sentido. Pelo menos não fez pra gente por muito tempo. Que eu não lembro exatamente o nome, que eu sou. Se vocês não Muito conseguem isso. ter as maquinações do meu cérebro tão avançadas, assim, o que eu recomendo. Deixa eu concluir, que eu tenho certeza que vão concordar comigo. O episódio em que começava numa ampulheta e caía areia, e que a gente tinha que resolver aquela ampulheta, aquele negócio de cair areia da ampulheta, senão a gente ia ser Nossa, é verdade. soterrado por terra. É E a verdade. gente, todo mundo. Soterrado tipo, por terra é bom, hein, Aline? Não? É meio redundante, né? É que não, não tem outra opção. Cara, isso daí você vai falar para as Gente, pessoas, elas vão querer ficar vendo esse conceito, de repente. episódio. É. Elas vão ficar mal procurando. Ué, mas que episódio é esse? Porque esse aí não foi no Esse foi pré-jogo. Foi pré-temporada. Foi Foi. Foi Pré-temporada. Ai, gente, você vê como a minha temporada. memória é muito Não, mas ruim. é válido, a gente pode Não, é falar. válido. É válido. Mas isso foi É. pré-temporada. Para quem tá aí Foi assistindo, isso pré-temporada. foi antes da gente começar a nossa Aham. primeira temporada. Entendi. Mas o que Você falar foi que ele no falou começo foi... que eles viram. Cara, vocês têm que parar o tempo. E aí a gente não, roubar o tempo. roubar o tempo. Aí a gente tentou parar a ampulheta, tentou quebrar a ampulheta, ele falou, não, só servia se vocês pegassem um pouco da terra e entregassem a Pedro. Aí todo mundo falando, não, Pedro, viajou, mano. Não, ele Eu não. me lembro do chat inteiro ao meu lado. Aham. Mas eu não olhei o Tá chat bom, também tá esse legal. dia, então pode Não ser que eu havia esteja enganado. chat esse dia. Tá legal, tá legal. Tava tua avó, tua tia, Exatamente. tua mãe. As vozes da minha cabeça me As 5 concordando. contas do Pedro, lá. Exatamente. Começando ao mesmo tempo. Pedro, mas com um chapéuzinho. Exato. Bom, então é isso, galera. Eu acho que vocês puderam ter um pequeno gostinho aí com nossas lembranças, esses recortes aí que a gente preparou sobre como é nossa mesa. Como eu disse aqui algumas 2, 3 ou 4 vezes, se você tiver ficado curioso, quiser conhecer o nosso canal, youtube.com/falacrítica, a primeira temporada tá todinha lá. Tem os episódios do Pode Gravar, que é o nosso podcast que a gente fala sobre dublagem. Quer dizer, a gente convida dubladores para falar sobre dublagem e sobre muitas outras coisas. Majoritariamente outras coisas e um pouquinho de dublagem. E tem futuramente mais um podcast chegando. Também tem outras coisas para chegar, então se inscrevam no nosso canal. Na Twitch também, twitch.tv/falacrítica. Se você é inscrito no Dublacom, você pode conhecer a exposição do Dublacom sobre dublagem. Se inscreve e vai atrás. Tem muita coisa surgindo aí. O Igor, do Versão Dublada, que está organizando o Dublacom. Mano, parabéns.
porque isso aqui com certeza vai ser sucesso puro. E ano que vem nos encontramos presencialmente, sem dúvida. Vocês podem também seguir o Dublacon no TikTok. Vai ter vídeos exclusivos. Eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô com uma cola, tá, gente? Para lembrar de tudo. Vocês estão me Maravilhoso. vendo. A Eu vida tô é com uma assim. cola e eu gosto de falar, porque eu não Uhum. gosto de falcatruas. Vocês podem seguir lá o TikTok do Dublacon, vai ter vídeos exclusivos. Eu espero que o Fala Crítica esteja lá, já tô puxando uma asa. Se tiver uma estrelinha lá, uma inserçãozinha do Fala Crítica, Igor, deixa lá. O maço de dinheiro a gente te passa depois, tá? Pra fazer a divulgação. Aceitem balinha? De morango. Sigam nossas redes sociais. Acho que redes sociais pessoais, enfim, você encontra a gente lá no @Fala Crítica. Tem nossas redes lá, a gente está sempre marcado nas fotos também, vocês podem encontrar a gente, como eu disse, twitch.tv/falacrítica, youtube.com/falacrítica, Spotify, Twitter, Fala Instagram, Crítica, tudo. Twitter, Fala _ Crítica. Crítica. Joga Fala Crítica no Google, você vai Exatamente. encontrar Você alguma vai coisa. Então sigam aí nossas redes sociais, sigam o Dublacon também, Mickey, e aguardem Fala que o Crítica. Dublacon ano que vem com força total e vai ser lindo demais. E também se inscrevam, obviamente, no Versão Dublada, que é o canal do Igor. Se inscrevam lá no Versão canal, que é Dublada. ele. Versão É muito Dublada. É legal. assim que ele faz, né? É muito legal. Gente, é muito legal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Uma despedida de todo mundo aqui, né? Sim. É Valeu. isso, né? Vocês não falam, vocês Valeu. são dubladores, vocês Ai, não se tá despedem dando por voz. tchau. Entendi. Cara, é que você tá representando tão bem a gente tá dando beijinho. Mas eu gosto que vocês falem também, as aqui. pessoas precisam ouvir vocês. Muito bom. é Eu isso. gosto Gente, que vocês falem. fala. Depois eu que sou o maníaco controlador, mas tudo bem. Vocês Não competem. deixa de ser! Socorro! Um beijo, como a Aline fez, ó, no coração de vocês. Um beijo grande. E curtam aí mais Gente, Dublacon. Obrigada Tamo por junto. tudo.